Que a graça do Senhor alcance cada coração aqui. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, banda, por esse momento, por essa adoração. Glória a Deus pela sua vida. Galera, com todo o amor assim, eu queria reforçar que vocês tentassem chegar no horário. Eu sei que 6h30 às vezes é difícil, mas agora a gente estava aqui na adoração e o pessoal foi chegando, né? A galera foi chegando. Eu sei que é um horário mais complicado, mas muito em breve mesmo agora, assim, parece que essa história a gente está tentando disputar o que vai ficar primeiro, se vai ficar pronto primeiro, se vai ser o shopping ou se vai ser a igreja, né? Mas agora, muito em breve, mesmo, você passa ali na frente da igreja, tem muita gente trabalhando agora. Então, a gente espera que em outubro a gente esteja lá, amém? Então, ore por isso. Vamos dar um ru, assim, em outubro a gente vai estar lá. Isso. Foi meio falso esse ru, né? Vamos lá, um ru um pouquinho mais forte. Em outubro a gente vai estar lá. Tá bom. Então, beleza. Então, outubro, no máximo novembro, a gente quer estar lá. E lá vai ter um novo espaço, lá a gente vai voltar para o horário das 19h30. Mas, nessa transição desse tempo, a gente ainda precisa fazer a programação às 18h30. E hoje a gente começou, a galera foi chegando, mas se programe 15 minutinhos mais cedo, chega um pouquinho mais cedo, troca uma ideia com uma galera, para que a gente possa aproveitar e otimizar esse tempo. Eu creio que é provisório, é temporário, e logo a gente vai estar no novo espaço, e lá a gente vai poder começar um pouquinho mais tarde, terminar mais tarde, fazer mais barulho, fazer mais vigília. Hoje na reunião a galera falou sobre vigília, né? A gente está bem limitado por causa de vigília, por causa da galera em volta aqui, mas lá na região do lago não tem nada perto lá da igreja, então a gente vai poder fazer um monte de barulho, e eu creio que esse tempo vai chegar, mas enquanto não chegar a gente tem que ser fiel naquilo que, que Deus tem dado para a gente, amém? Então, mais um pouquinho, mais 90 dias, mais umas 10 programações, 12 programações, se tudo der certo, a gente vai estar nesse momento de transição e eu creio que esse tempo vai chegar e vai ser especial. Hoje eu quero falar contigo, semana passada eu não estava, foi um tempo, a gente foi para uma conferência, foi um tempo especial, recebendo de Deus, e é muito bom quando a gente sai, as coisas acontecem, as coisas funcionam, e é muito legal também quando a gente sai e vai aprender um pouquinho mais, vai trocar uma ideia com outros pastores, vai falar sobre juventude, e a gente ouve, e a gente entende que está no caminho certo, e eu creio que a gente tem vivido e tem caminhado no caminho de Deus, e hoje eu quero falar contigo um pouquinho sobre medo e sobre amor, o caminho do medo e o caminho do amor. Você tem medo de alguma coisa? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o que você tem medo? O que você tem medo? Pode ser sincero, o que você tem medo? Eu tenho medo de barata. Aquelas baratas voadoras, elas me aterrorizam, né, Uriel e Jennifer? Aquelas baratas, assim, o que você tem medo? O que deixa teu coração aflito? O que deixa teu coração ansioso? Conversava com um jovem essa semana, ele falou, cara, meu coração está ansioso por essa situação. Falei, você está com medo? Não estou com medo, mas... Alguém quer falar o que você tem medo aí? Alguém quer falar aí? O que você tem medo? O que você tem medo? O que você tem medo, Bruninho? De errar o solo? O que vocês têm medo, gente? Fala aí pra mim, o que vocês têm medo? Morrer afogado? Meu Deus, que medo! Deve ser tenso, né? O que vocês têm medo? Morrer dormindo? Meu Deus, é tudo medo de morrer? Qual é o medo de morrer dormindo? Morrer dormindo deve ser bom, você só não acorda, entendeu? Tipo, não sofre nada. Medo, o que vocês têm medo, gente? Tenho medo de dois caras numa moto. Esse tem que ter medo, tem que ter medo. Gente, o medo é um processo normal do ser humano. O medo
É um processo normal do ser humano. Se alguém diz que não tem medo, se alguém fala que não tem medo, cuidado dessa pessoa, ela vai te colocar em rascada, ela vai te colocar em perigo. O medo é uma proteção para a vida. O medo é uma proteção para a vida. Possivelmente você vai ter medo de coisas que colocam a sua vida em risco. Você vai ter medo, tem gente que tem medo de altura? Tem medo de altura, sim ou não? Quem tem medo de altura aqui? Eu não tenho medo de altura. Eu morro de medo de altura, mas eu venço esse medo. Eu lembro quando a gente foi com os adolescentes lá para o Beto Carreiro, tem aquela Big Tower gigantesca, cara, medo, mas fui. Esses dias a gente foi para um encontro lá em Toledo, por uma conferência, e teve um almoço num prédio, que era no último andar do prédio, era o salão de festa, a gente estava com as crianças, e era um salão de festa lá em cima, todo aberto assim, e estava construindo um prédio na frente desse prédio, assim. E quando eu cheguei no parapeito, assim, do prédio, eles estavam fazendo a fundação do outro prédio, então tinha uma cratera enorme, assim. Além da altura normal, tinha mais uma cratera. E a hora que eu relei naquilo, cara, me deu um medo. Me deu um medo. O medo é uma proteção. O medo faz o ser humano não morrer. O medo faz o ser humano não morrer. Em algum momento, esse sentimento faz você travar até onde você vai. Agora, eu quero que você pense no medo relacionado a alguém. E depois a gente vai pensar no medo relacionado a Deus. Você já teve medo da sua mãe ou do seu pai? Da chinela? Da cinta? Quem apanhava de varinha? Mano, apanhar de varinha é tenso. A chinela até que vai. A cinta o negócio começa a ficar mais sério. Mas aquela varinha que dá aquela envergada e não quebra, difícil. Esses dias eu falei com o jovem, ele falou assim: ô pastor, eu já apanhei de cabo de vassoura. Eu falei, mas você deve ser um anjinho também em casa, né? Gente, muitas vezes o nosso relacionamento, volta para mim aqui, volta para mim, não precisa lembrar das tuas surras não. Muitas vezes o nosso relacionamento com pessoas é pautado por medo. E não deve ser assim. Por exemplo, quando você pensa com seus pais, você não precisa ter medo dos seus pais. Você tem que ter um amor, você tem que ter um respeito, mas você não pode ter medo. O medo vai gerar um distanciamento. O medo e o amor se excluem. Você não consegue amar uma pessoa e ter medo dessa pessoa. De alguma maneira, um dos dois vai falhar. Você precisa alinhar. A palavra de Deus já falava sobre isso. 1 João 4,18, um versículo bem conhecido, fala assim: no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você diz que ama alguém, ou se relaciona com alguém, mas você tem medo, e aí não é medo de uma agressão física, mas pode ser um medo de perder aquela pessoa, pode ser um medo de magoar aquela pessoa, pode ser um medo de se relacionar com aquela pessoa. Se você diz que tem medo e ama, não tem como caminhar junto. Seu relacionamento com Deus, muitas vezes, pode ser pautado por medo. Você vem na programação de jovens, talvez porque seu pai te instruiu a vir, você foi condicionado a vir, você vem aqui, faz parte do rolê, vem no domingo até faz ministério, mas você não faz isso porque você ama a Deus, você não faz isso porque você entende que Deus fez algo por você, você faz isso porque você tem medo do inferno. Um dia eu aprendi, na escola bíblica, no Nova Kids, um dia eu aprendi que se você não amar a Deus, se você não adorar a Deus, aqueles que não amam, não se entregaram para Deus, vão para o inferno. Então, aí você criou um relacionamento de lógica, de sabedoria, de entendimento, e você começa a caminhar nisso. Só que não é um relacionamento de verdade, é um relacionamento de medo. E aí o medo traz frieza. É superficial. Porque você faz algumas coisas, e aí quando você começa a se desviar um pouquinho, alguém dá um puxãozinho de orelha, e você volta. E aí você não consegue nem viver o mundo totalmente, nem viver Deus totalmente. Porque você vai caminhando no medo. E o medo até um momento é bom, porque o medo às vezes te deixa na linha. Os meninos lá em casa, se eu pego a chinela, eles dão uma endireitada.
A Nai tem uma chinela rosa, que é tipo, não sei se vocês já ouviram falar da Havaiana de pau, assim. Já ouviram falar da Havaiana de pau? Não é da sua época. Não é da época de vocês, mas enfim. Aquela chinela rosa é uma chinelada só, já basta. O medo te coloca na linha muitas vezes, mas seu relacionamento com Deus não pode ser de medo. O medo traz distanciamento. O medo traz uma religiosidade. Você não faz aquilo porque você entendeu que é correto, porque você ama, porque você entendeu o que Jesus fez na cruz por você. Você faz aquilo porque você está condicionado que se você não fizer, vai dar ruim para você. Igual quando a gente fala de finanças, a gente quer falar um pouquinho mais de finanças aqui nos jovens também, vocês aprenderam um pouquinho mais sobre esses princípios. Tem gente que dá o dízimo, esses dias me mandaram assim, pastor, como que eu faço para pagar o dízimo? Mano, não é conta, não é boleto, você está fazendo por ato de amor. 1 Coríntios fala que você está fazendo por amor. Eu sei que às vezes é uma nomenclatura, está aprendendo, enfim, mas você está fazendo por amor, não é por medo, não é porque o devorador vai chegar na sua casa e vai acabar. O devorador muitas vezes é você dentro da sua casa, né? Mas não é porque o devorador vai chegar na sua casa. Os meninos estão de férias, cara, são 2, 3 devoradores, cara. Os caras não param de comer o dia inteiro. Você vai abençoar, você vai ser generoso, você vai dar seu dízimo, vai dar sua oferta por amor, não por medo. E aí tem gente que quer barganhar, tem gente que fala, eu preciso pagar o meu seguro gospel. Qual que é o seguro gospel? Eu dou o dízimo e nada de errado acontece comigo. Gente, está errado. Religiosidade, medo, frieza. E sabe o que acontece quando você vive um relacionamento de medo com Deus? Na primeira oportunidade que você toma coragem, tem gente que não saiu da igreja ainda, não se desviou porque não é corajoso, porque é um frouxo, aí vive uma vida dupla. E eu não estou falando isso para você sair da igreja, estou falando isso para você voltar, tá bom? Quando eu falo isso, não é que eu quero que você saia, eu quero que você fique. E aí o que aquela pessoa que não tem coragem faz? Ela vive uma vida aqui de sábado, porque ela está agradando os pais, está agradando ali um certo tipo de pessoa, mas durante a semana ela não vive o que Deus tem para ela, e não se parece nem um pouco com um cristão, porque ela vive um relacionamento de medo. E em algum momento você vê pessoas que tomam coragem, e aí são 2 caminhos que a pessoa acaba tomando: ou ela realmente taca o louco e vai para o mundo. Eu estou falando da coragem aqui de não que a gente quer que as pessoas se desviem, mas em algum momento a pessoa vai precisar tomar uma decisão. Ou ela toma coragem e se alinha com Deus, que é o que a gente espera. E infelizmente, tem muita gente nessa situação, que não foi para o mundo ainda porque tem medo, mas também não se alinha com Deus, porque não ama Deus, está vivendo um relacionamento de medo, um relacionamento onde você está embaixo de regras. E cara, isso não vai durar. Em algum momento, isso vai se perder, em algum momento você não vai ser cobrado, em algum momento você não vai precisar mais dar conta para alguém, em algum momento alguém não vai ficar pegando o seu pé. Por isso você precisa sair do relacionamento de medo com Deus. Felipe, mas que distante isso. Eu nunca senti medo de Deus, eu nunca tive medo do inferno. Será que você realmente não está numa caminhada por um condicionamento? Você entendeu que aquilo era certo, mas você não está vivendo por amor. Deus quer que você viva a palavra dele por amor. Acho que a maioria aqui já se apaixonou por alguém, sim ou não? Sim ou não? Nossa, teve gente que o olho brilhou, mano. Lembrou do contatinho assim. Eu falei assim, vocês já se apaixonaram assim? Sim, pastor, coração. Gente, Deus quer que você ame Ele, igual você ama o contatinho. Que você seja apaixonado, que você pense. Eu lembro quando eu estava começando meu relacionamento com a Nai, a gente até vendeu pastel para casar, gente. A gente vendeu pastel, estava falando hoje para a Nikita aqui. A gente vendia pastel lá para juntar dinheiro para o casamento. E quando você está apaixonado, quando você está no primeiro amor, você pensa na pessoa o tempo todo. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? É o tempo todo pensando na pessoa. Obrigado, Júlio. Desculpa.
Você acorda pensando na pessoa, você passa o dia pensando na pessoa, você está estudando pensando na pessoa, você vai dormir pensando na pessoa, você sonha com a pessoa. É esse relacionamento que Deus quer com você. Deus não quer que você ore de manhã, e aí cumpriu tabela, faz o checklist, orei de manhã. Deus não quer que você no almoço faça a sua oração, só porque você aprendeu que tem que fazer a oração, ou à noite, antes de dormir, você faz a oração, ou você faz a meditação só para você compartilhar algo. Isso é relacionamento de medo, isso é relacionamento de performance. Vou cumprir uma performance, cumprindo a performance eu sou aprovado. Infelizmente, muitos de nós vivemos isso nos pais, com o relacionamento com os pais. Eu preciso fazer algo para agradar meu pai. Sim, muitas coisas você vai fazer, porque você sabe que é correto, porque teu pai te condicionou a fazer. E, consequentemente, você vai agradar. Mas, na primeira vez que você decepciona os pais, por exemplo, vem o sentimento de medo. Eu não posso fazer isso, eu errei, eu sou falho. Deus não quer performance da sua vida. A performance vai ser consequência. Quem vive um relacionamento de medo, quer fazer tudo bonitinho, tudo corretinho, quer aparecer o crente, quer aparecer no ministério. Esse relacionamento não dura. Esse relacionamento vai acabar, esse relacionamento vai esfriar. E aí a gente vê um monte de jovem que estava lá, voando. Chegou na igreja, fez ministério, fez lá o Raízes, está na integração, está no GA, um mês voando com Deus, 2, 3 meses, de repente, começa a baixar e de repente sumiu. Já teve alguém no jovem assim que você percebeu que sumiu? Sim ou não? Já teve, gente? Sumiu. Manda uma mensagem para essa pessoa. Ajuda nós, mas por quê? Por que a pessoa sumiu? Porque ela não estava realmente apaixonada por Deus. Foi uma condição de momento. Muitas vezes a pessoa chega aqui, a gente cantou uma música sobre o coração em pedaços. A pessoa chega aqui com o coração em pedaços. Ela recebe alguma coisa, se restaurou, mas ela não se apaixonou por Deus. Ela não entendeu o amor de Deus. Cara, quando você olhar para a cruz de Jesus, quando você entender o versículo de João 3,16, quando você olhar para a cruz de Jesus, e quando você entender o versículo de João 3,16, isso muda a sua vida, isso muda a sua história, todo medo é lançado fora, toda insegurança é lançada fora, toda performance cai por terra. Esses dias eu estava fazendo um negócio com os meninos, eu falei, agora para ganhar isso aqui, cada um tem que falar um versículo. E o Joaquim mandou João 3,16. E eu falei, cara, você está resumindo a Bíblia. E ele falou, sério, pai? Eu falei, sim. Você precisa viver isso, você precisa guardar esse versículo no seu coração. João 3,16 não é um mantra, não é só um negócio para você ficar repetindo e falar, nossa, eu sei o versículo principal da Bíblia. João 3,16 é o resumo do amor de Deus, é a sua libertação do medo, é o que Jesus fez por você, é o que Deus fez por você, é o motivo de você estar aqui, é o motivo de você continuar, é o motivo de você lançar fora todo medo, é o motivo de você restaurar relacionamentos, é João 3,16, porque Deus amou. E Deus amou tanto, tanto, você que não merecia, você que era falho, e Ele amou persistindo, e Ele enviou seu único filho, para que todo mundo que entenda esse amor, não por medo, não por performance, não porque você quer ter um Instagram bonitinho, não porque você quer fazer parte de uma galera, mas porque você entendeu o que Jesus fez numa cruz por você. Por isso que Jesus veio. E se você crer, você será salvo. Esse é o amor de Deus por você. E aí o relacionamento distante, frio, ele vai embora. Você não está cansado, talvez, de vir todo sábado aqui e não conseguir conectar com Deus? E passar uma semana toda sem Deus, aí vem no sábado e no domingo.
Talvez você não abriu o coração para o amor de Deus. Talvez você não abriu o coração para pessoas. Porque a palavra de Deus fala que se você não ama a pessoa que você vê, você não consegue amar a Deus que você não vê. Você quer encontrar Deus, você precisa encontrar pessoas. Você quer ser cuidado por Deus, você precisa ser cuidado por pessoas. Você precisa... Esse dia eu falava com uma jovem num aconselhamento, vamos derrubar esses muros. Eu já falei para algumas, vamos derrubar esses muros. Deixa acessar o seu coração, deixa trabalhar no seu coração. Pessoas vão ser a representação de Deus. Só que pessoas são falhas. Eu vou falhar com vocês. Vocês vão falhar comigo, a gente vai falhar com pessoas, mas a gente está aqui tentando crescer. Qual que é o grande problema? Alguém falhou, aí você cria o medo. Medo de alguém falhar de novo. E aí você volta para um relacionamento de medo e esquece o amor. João 3,16, o resumo do amor. Salmo 136 não fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus não acaba. Eu vejo um monte de namoro que começa assim, num love. Meu Deus, não vivo sem você, a gente vai lutar pelo mundo. A gente vai fazer, se precisar vender miçanga na praia, a gente vai vender. Mas o nosso amor vai vencer, assim, tipo... Aí 1 mês depois, 2 meses depois, chega tão separado. O que aconteceu? Esfriou. O amor de Deus não acaba, o nosso acaba. O nosso é falho, mas o de Deus não acaba. A misericórdia de Deus, ela se renova. Lamentações 3:22 fala assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Pensa nas porcarias que você fez ontem. Pensa nos pensamentos ruins que você teve essa semana. Pensa nas palavras ruins que você lançou. Pensa nas críticas que você fez essa semana. Pensa naquilo que você consumiu essa semana que não agradou a Deus. Deus, eu quero te falar um negócio, Deus já te perdoou. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. A sua misericórdia, ela alcança. Ela se renova. Agora, qual o grande problema que a gente vive hoje? Mais amor. Mais amor. Aí, a gente sai de um caminho de medo e a gente cai para um caminho de Deus é amor. E Deus aceita todo mundo. Deus aceita qualquer coisa. Você pode se relacionar com Deus de qualquer jeito. Então são dois extremos. O medo e o amor. E aí a gente começa com uma teologia que talvez alguns já ouviram falar disso, de uma hipergraça, de universalismo. Todo mundo é salvo, todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, gente, Deus não é justiça, Deus é amor, Deus te ama. A gente acabou de ler João 3,16. E aí você vive a vida do jeito que você quer, da maneira que você quer, porque você não tem medo, você vive no amor de Deus. E Deus vai me salvar, porque a gente acabou de ler que as misericórdias deles... Gente, esses dois extremos, eles não se conversam, mas existe um caminho do meio, que é o temor. Você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa temer a Deus. Você precisa viver no amor, você precisa seguir a Deus por amor, mas você precisa temer a Deus. A palavra de Deus fala assim, agora já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial ao homem. Quem escreveu isso aqui? Salomão, o homem considerado o mais sábio da Bíblia. No final da sua vida, ele começa a escrever umas coisas meio aleatórias no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, ganhar dinheiro é vaidade, ter muita coisa é vaidade. E ele termina Eclesiastes escrevendo assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Hebreus 12:28 fala, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você adorou a Deus hoje de um modo aceitável? Com reverência e temor? Vou te perguntar de novo isso. Você adorou a Deus hoje de modo aceitável, com reverência e temor? Eu não estou aqui para falar para você ter medo de Deus, mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de amor. Você vai ser reconhecido pelo amor. O resumo da Bíblia fala sobre amor, mas lá em João 3,16 está falando também sobre justiça. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Isso é a parte do amor.
para aquele que todo nele crer. Essa é a parte da justiça. Deus é justiça. E a promessa é ser salvo. Tem muita gente que está vivendo ou um relacionamento de medo, que não conhece a Deus, ou está focando só no amor de Deus. E eu quero te falar, Deus tem um amor inesgotável. Mas a palavra de Deus diz sobre consequências daquilo que você tem vivido. A gente não acredita aqui na igreja que o cristão perde a salvação. Você perguntar assim, Felipe, se na hora que Jesus voltar, eu estiver vendo pornografia, eu fico ou eu vou? Já pensaram isso? Já pensaram isso? Os meninos já pensaram. Eu sei que vocês já pensaram. Vocês não querem falar, mas eu sei que vocês já pensaram. Tá bom. Felipe, se na hora que Jesus voltar, eu estiver brigando com alguém, eu vou ou fico? Você já pensou nisso, gente? Sim ou não? Já pensou sobre o pecado e a volta de Cristo? Eu, de todo o meu coração, acredito que o cristão não perde a salvação. Eu acredito que uma vez que você entendeu o amor de Deus, que você se inclinou para Ele, que você falou, Jesus, eu estou aqui, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero restaurar minha vida, eu quero caminhar contigo, você está salvo. Você está salvo. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos serão reconhecidos pelos frutos. Se você fala que é de Jesus, e ser de Jesus não é ser da igreja, ser de Jesus não é vir no UP, ser de Jesus não é servir no ministério, Nova Kids, ser de Jesus é realmente amar Ele. A palavra de Deus fala que aqueles que me amam obedecem meus mandamentos. Então se você fala que é de Jesus, se você fala que teve uma entrega com Ele, mas você está vivendo uma vida onde não reflete isso, eu repensaria sobre sua decisão. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Romanos 3:23 fala sobre o plano de salvação também. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A justiça de Deus, vem através de Cristo, para aqueles que o amam, para aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Eu não sei se você está vivendo um relacionamento de medo, ou se você está caminhando um relacionamento de amor, mas eu queria que você se inclinasse para um temor a Deus. Você pode baixar sua cabeça no seu lugar? Se Deus tivesse uma pranchetinha na mão, e começasse a analisar as suas ações, o que você fez essa semana, o que você assistiu, o que você ouviu no seu Spotify, e Ele começasse a dar uma notinha para você, e se isso fosse a sua salvação, será que você seria aprovado? Será que você estaria realmente com Deus? Se alguém que nunca te viu na vida, te encontrasse e começasse a passar um mês com você, num local onde não tivesse igreja, e depois, no final desse um mês, você declarasse sua fé, será que ela acreditaria que você era cristão? Ela sabendo que é ser um cristão. Será que a galera da sua faculdade, do seu trabalho, da sua escola, olha para você e vê Jesus em você? Tem gente que vive no medo, está dentro da igreja por causa do medo, mas tem gente que não está com um mínimo de temor com Deus. E eu queria te dar uma oportunidade de entrega mesmo. A gente precisa ver frutos de arrependimento. A gente precisa ver manifestações. Você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor e sentir desejo de amar essas pessoas, sentir desejo de trazer as pessoas para o caminho de Deus. Não dá para passar pela cruz e não ter uma mudança. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala de conversão. E conversão é mudar o caminho. Você está indo para um lado, você começa a ir para o outro. Deus te ama e Ele não quer que você tenha medo dEle,
mas você precisa temer a palavra de Deus. Você precisa, e esse temor é uma reverência, é uma obediência, é você entender o que Jesus fez na cruz por você e falar, cara, eu preciso me acertar. Preciso me acertar. Deus está olhando cada coração aqui. Volta e meia eu converso com o jovem, eu olho e falo, cara, você tem um potencial incrível. Você tem um potencial incrível. Você precisa só se alinhar. Você precisa só se alinhar. A banda pode subir enquanto eu estou terminando. Você precisa só se alinhar. Você precisa só se inclinar para Jesus. Você precisa só entender a sua área de fraqueza. Você tem um monte de área boa, mas você tem uma área de fraqueza. Olha para essa área e coloca Jesus. Coloca Jesus nessa área de fraqueza. Limpa seu coração. Peça perdão. Peça perdão e começa a viver como cristão. Começa a viver como crente raiz, falando a verdade. Começa a pagar o preço de ser de Jesus. Começa a pagar o preço. Você não tem que estar aqui por causa de medo, você tem que estar aqui porque você ama Jesus. E esse amor é tão grande que você vai fazer qualquer coisa por Ele. Pensa no checklist. Se Deus fizesse um checklist da sua vida, você estaria aprovado ou não? A gente vai cantar uma canção, primeira estrofe e refrão aqui. E eu quero orar. Você pode ficar em pé. Você pode ficar em pé. E durante essa canção, de uma forma bem breve, se você está vivendo um relacionamento com Deus, onde você está vivendo com medo, ou você está sem nenhum temor a Deus, está vivendo a sua vida de qualquer jeito, dá um passo de fé e vem aqui que eu só vou fazer uma oração no final para a gente encerrar. No meio dessa canção, você vem aqui, não precisa ter vergonha. Deus quer te libertar do medo. Deus quer te libertar de viver uma vida por performance.